Oi, pessoal! Prontos para mais uma aulinha de matemática aqui com a professora Neomar? Então, pessoal, um recadinho importante em relação à chamada, tá bom? A chamada de vocês está relacionada aí com o acesso de vocês lá ao questionário e resolução dos exercícios. Isso chega no Classroom para vocês, é o primeiro link lá que chega com os dados, onde vem os dados da aula, o link para o vídeo. Então lá tem também o formulário para vocês responderem lá 1 ou 2 exercícios, tá bom? E fazendo isso a sua presença lá está garantida, tá bom? Fiquem de olho nisso e fiquem atentos, tá bom? Então voltando aqui para a nossa aula de matemática, o que nós falamos na aula anterior? Sobre a probabilidade da união de 2 eventos. Então, nós vamos continuar falando aqui de probabilidade, tá bom? Certo? Só que a professora deixou um desafio para casa. Lembram? Então, a professora colocou lá esse exercício que João irá fazer um experimento que consiste em sortear um número de uma urna que contém 10 fichas numeradas de 1 a 10. Calcule a probabilidade dele sortear um número ímpar ou múltiplo de 3. Ímpar ou múltiplo de 3. Então, eu tenho aqui 2 eventos, o evento A e o evento B. O evento com os números ímpares ali e o evento com os múltiplos de 3, tá bom? Lembrando lá, ímpar, né? Tem os números ímpares aqui, o 1, o 5, o 7, certo? E o 3 e o 9 também são números ímpares. Então, eles estão todos dentro aqui do meu evento A. No evento B, eu tenho os múltiplos de 3, tá bom? Então, os múltiplos de 3 aqui, eu tenho lá 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Certo? 3 vezes 4 seria 12, mas já passa, né? Então é até ali o 9, tá bom? Então, só para olhar aqui, pessoal, nós temos o nosso evento, certo? O nosso evento A e o evento B, que ele está dentro do nosso conjunto aqui amostral. Esse conjunto amostral ele é formado pelos elementos lá de 1 a 10, que são as bolinhas, tá bom? Então, eu tenho lá, certo? 10 bolinhas. No meu evento A, eu tenho os ímpares, como a professora já falou. Quantos ímpares que tem? Tenho 5 ímpares, tá bom? E no evento B, eu tenho os múltiplos de 3. Quantos que são os múltiplos de 3? São 3, tá bom? E nessa interseção, quem que nós temos aqui? O 13 e o 9, tá bom? Então, essa nossa interseção é diferente do vazio. Então, eles são eventos, o quê? São mutuamente exclusivos? Não, né? Não são mutuamente exclusivos, porque a interseção é diferente do vazio. Continuando aqui, pessoal, nós vamos utilizar essa fórmula, que não é lá dos eventos mutuamente exclusivos, porque eu vou ter que tirar essa interseção, tá bom? Então, só puxando os dados que a professora colocou lá no slide anterior, o nosso espaço amostral é 10, certo? O número de elementos lá no evento A é 5, que são todos os ímpares ali de 1 a 10, e também aqui o evento B, que nós temos os múltiplos de 3, que são 3 números lá, lembra que a professora falou? O 3, o 6 e o 9. E aqui, certo? A interseção, que é o 3 e o 9, que são ímpares e múltiplos de 3. Então, calculando a probabilidade de ocorrer aqui o evento A, nós vamos utilizar aquela nossa fórmula que já utilizamos na aula anterior. Então, o número de elementos no evento A, que é 5, divididos pelo nosso, certo? Por 10, que é todos os conjuntos ali, tá bom? Todos os elementos do nosso espaço amostral. Todos os elementos do espaço amostral. Então, aqui também, pessoal, eu tenho lá 3 elementos, que são lá os múltiplos de 3, lembra que a professora falou lá no slide anterior? Divididos ali por 10, que é, esse daqui é todos os nossos elementos ali do nosso conjunto amostral, do nosso espaço amostral. Aí aqui, pessoal, olha só, nós temos essa interseção, que é a mesma ideia. Para calcular a interseção, como que nós fazemos? Utilizamos ali a mesma fórmula, certo? Só que nós estamos falando da interseção. Quanto que é a interseção aqui entre A e B? É 2. E o nosso espaço amostral, que é todos os elementos, como a professora já falou, é 10. Então, substituindo aqui na fórmula, eu tenho esses 3 dados que a professora fez os cálculos no slide anterior, tá bom? Vamos substituir aqui na fórmula, então eu tenho 5 sobre 10, que é a probabilidade de ocorrer A,
mais a probabilidade de ocorrer B, que é 3 sobre 10, menos essa interseção, certo? Então, eu tenho 2 sobre 10. Quanto que fica isso? Como? Lembrando lá que os numeradores aqui, os denominadores, eles são iguais. Quando eu vou fazer essa operação com fração e os denominadores são iguais, é só fazer o cálculo ali dos numeradores, né? 5 mais 3, certo? 8, menos 2, 6. E vou repetir o denominador. Isso é igual a 0,6, que em percentual isso significa quanto? 60%, né? Então, realizamos ali a correção. E nessa aula nós vamos falar de probabilidade também. Mas hoje nós vamos falar sobre a probabilidade condicional. O que será que é condicional? Já vem, ó, pensem na palavra condicional, terá uma condição, né? É bem isso mesmo. Então, aqui a professora trouxe um quiz para a gente lembrar dessas formulazinhas que nós estamos utilizando bastante aqui nas aulas, né? Então, relacione o cálculo de cada probabilidade com a fórmula. Então, relaciona lá a probabilidade da interseção entre o evento A e B, a probabilidade da união entre o evento A e B e a probabilidade de ocorrer o evento A. Relacione com essas outras 3 fórmulas aqui, ó, que essas 3 fórmulas que eu tenho aqui embaixo. Como que eu calculo cada uma dessas probabilidades? Vamos lá? Um tempinho para vocês. Conseguiram fazer essa relação, pessoal? Então, vamos lá com a professora. Probabilidade de ocorrer, certo? A interseção entre A e B. Então, aqui, né, pessoal, é o número de elementos dessa interseção entre o evento A e B, divididos pelo nosso espaço amostral. A probabilidade de ocorrer a união entre esses eventos é o número de eventos dessa união, certo? Divididos pelo espaço amostral. E aqui, por último, a probabilidade de ocorrer um evento A é o número de elementos dentro, certo? Desse nosso evento A, divididos pelo espaço amostral, que são todos, certo? Os elementos que tem lá nesse espaço amostral. Agora, nós vamos falar aqui um pouquinho da definição de probabilidade condicional. Então, observem lá, sejam A e B eventos, certo? De um espaço finito, um espaço amostral finito, tá bom? Então, a professora colocou a letra ômega ali, que é do espaço amostral finito, certo? E não vazio. A probabilidade condicional do evento A, certo? Sabendo, condicional do evento A.
ocorrer, sabendo que ocorreu o evento B, é indicado por essa probabilidade aqui, com barrinha. Olha só, eu tenho a probabilidade, certo? A barrinha B, é dada por. Então, eu tenho essa fórmula aqui. Mas como que eu leio essa probabilidade A, tracinho aqui, essa barrinha B? Então, é a probabilidade de ocorrer A, dado que já ocorreu B, certo? Então, probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B. Então, eu já vou ter essa condição ali de B ter acontecido. Então, vai acontecer, certo? E qual que é a probabilidade de ocorrer A, dado que aconteceu o B? Então, são os dois eventos. Então, eu vou ter a condição, tá bom? Para isso, nós temos essa fórmula aqui, certo? Que é a probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B, certo? É igual à probabilidade da interseção entre esses dois eventos A e B, dividido pela probabilidade de ocorrer o B, certo? Lembrando que a probabilidade de ocorrer B tem que ser diferente de zero, porque nós, né, não existe ali, né, divisão por zero. Então, lembrando lá, não dá para dividir por zero, tá bom? Então, a professora vai dar um tempinho agora para vocês copiarem essa definição, tá bom? Que ela é importante, tá bom? Para vocês terem ela anotadinha aí no caderno. Vamos lá, pessoal, continuar com a nossa aula? Já copiaram aqui a definição? Então, essa é a nossa fórmula. A professora deixou anotadinho para vocês ali, que é a fórmula da probabilidade condicional, que é a probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B, certo? É igual à probabilidade da interseção entre esses dois eventos A e B, divididos pela probabilidade de ocorrer B. Lembrando que a probabilidade de ocorrer B aqui no denominador tem que ser diferente de zero,
justamente por essa divisão, né? Seria impossível ali a gente dividir algo por zero. Então, aqui nessa probabilidade condicional, nós podemos utilizar essas fórmulas que nós temos, certo? Para encontrar uma fórmula equivalente, que fique mais fácil de utilizar. Então, nós temos ali a probabilidade da interseção entre A e B, certo? Que é o número de eventos dessa interseção, divididos pelo nosso espaço amostral. E também essa fórmula que nós já utilizamos bastante, que é a probabilidade de ocorrer B, certo? Pelo número de elementos de B, pelo nosso espaço amostral. Tá bom, pessoal? Então, aqui, lembrando que a probabilidade de ocorrer B tem que ser diferente de zero. Tá bom? Belezinha? Lembrem isso lá. Então, utilizando essas fórmulas para fazer essa relação, eu vou substituir, certo? A fórmula aqui da interseção e vou substituir a fórmula de ocorrer ali o evento B, certo? Então, eu vou pegar essa fórmula aqui, ó, e vou pegar essa daqui, vou substituir aqui e vou pegar a probabilidade de ocorrer B e vou substituir. Então, eu só substituí essas fórmulas aqui. Fazendo essas relações, eu vou repetir, lembra lá? Vou repetir a primeira e vou multiplicar ali pelo inverso da segunda. Então, só inverti essa segunda fração que está aqui embaixo. Justamente para manipular isso, posso simplificar ali o nosso, porque é o nosso espaço, né, amostral, eu posso simplificá-lo, porque ele é igual aqui. Então, nesse caso aqui, nós temos ali o que sobrou? O número de elementos da interseção e o número de elementos aqui do evento B, tá bom? Então, essa fórmula aqui, ela é uma fórmula equivalente a essa, justamente porque nós realizamos essa manipulação ali com as fórmulas. Depois vocês olhem certinho no slide, vejam se vocês entenderam essa manipulação e tentem refazer, tá bom? Então, aqui, anotei para vocês a nossa fórmula equivalente, tá bom? Para vocês terem anotadinho, que é a fórmula que a professora mostrou anteriormente. Que essa probabilidade de ocorrer A, dado que ocorreu B, ela pode ser dada ali pelo número de elementos da interseção divididos pelo número de elementos de ocorrer o evento B, tá bom? Então, aqui, pessoal, a professora trouxe um quiz para vocês, tá bom? Nesse quiz, o que a professora tá pedindo? Vejam lá. Podemos dizer que essas fórmulas são equivalentes? Olha o que nós resolvemos agora, agorinha. Olhem para essas fórmulas e respondam aí, tá bom? A professora vai dar um tempinho. E aí, pessoal, ficou moleza essa, né? Nós acabamos de verificar isso, que sim, elas são equivalentes, né? Então, probabilidade condicional. Como assim?
como a professora já falou, é uma condição. Então, a probabilidade de ocorrer um evento A, sabendo que já ocorreu um evento B. É isso que é a ideia da condição, tá bom? Probabilidade condicional. Então, a professora vai fazer um exemplo aqui com vocês. Observem aí em casa. Uma urna contém 15 estrelas. Tem lá a urna com essas 15 estrelinhas, tá bom? Numeradas de 1 a 15. Retira-se uma estrela ao acaso e observa-se que o número é maior que 6. Então, a gente já sabe que o número é maior que 6. Qual que é a probabilidade desse número ser múltiplo de 3? Sabendo que o número é maior que 6, qual que é a probabilidade de, além dele ser maior que 6, ele tem que ser múltiplo de 3? Então, para isso que nós vamos utilizar a probabilidade condicional. Então, observem lá. Múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3 lá de 1 a 15? Eu tenho 3, porque lá, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Acabou por aí, porque nós temos 15 estrelinhas, né? Então, primeira coisa, nós vamos identificar aí o que eu quero que aconteça. Qual que é a probabilidade deles serem múltiplos de 3? Só que nós temos uma condição, ele tem que ser maior que 6. Quem são os maiores que 6, lá de 1 a 15? Começa lá no 7, maior que 6. Então, eu tenho lá o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 até o 15. Então, começa lá, né, maiores que 6. Então, eu tenho que analisar, porque já eu tenho que começar por aí, ele já é maior que 6. Agora, dentro desses maiores que 6, eu vou identificar, certo? Quem são aqui os múltiplos de 3. Então, a professora vai circular aqui, ó. O 9 é múltiplo de 3, o 12 e o 15, certo? Então, lembrando que nesse nosso evento A, nós temos 5 elementos e nesse nosso evento B, nós temos 9 elementos. É só contar os elementozinhos aqui, tá bom, pessoal? Então, nessa interseção, olha só, eu tenho 3. Não tenho 3? Eu tenho 3 múltiplos. Tenho 3 múltiplos de 3 aqui que são maiores do que 6, tá bom? Então, aqui nós resolvemos usando a fórmula, tá? Que é essa fórmula aqui, que a professora colocou aqui em cima também, que é essa fórmula que a professora já explicou para vocês aí certo? Da condição, uma probabilidade, certo? Que eu já vou ter uma condição ali anterior para resolver a probabilidade que eu quero saber. Essa é a ideia, tá? Então, aqui, pessoal, olha só. Quando eu resolvo isso na fórmula, certo? Olha só como que fica. A probabilidade de ser múltiplo de 3, mas dado que ele tem que ser maior que 6, tá bom? Então, vamos resolver com a nossa fórmula equivalente lá, que é o número de elementos da interseção, certo? Pelo número de elementos aqui, certo? Do nosso evento B. Então, só substituir. É 3 sobre 9. Isso nós já olhamos ali anteriormente. Essa interseção é 3, certo? Sobre o número de elementos ali de B, tá bom? Que é 9. Então, aqui nesse caso, resolvendo 3 divididos por 9 é 0,3333, e que é aproximadamente 33,3%, tá bom? Mas também nós podemos resolver isso sem essa fórmula, que é até melhor. É uma dica da professora. Nós temos a fórmula, é importante saber, porque ela é conceitual e vocês podem utilizar em alguns exercícios. Mas também vocês precisam saber que dá para fazer isso sem fórmula. Não sei se alguém já prestou atenção nessa sacada aí. Então, aqui nós temos lá, retomando, os múltiplos de 3. O 3, o 6, o 9, o 12 e o 15. Os maiores que 6. Começa lá do 7, vai até o 15. Agora eu vou ver essa interseção. Porque eu quero encontrar os múltiplos de 3, dado que eles são maiores que 6. Então, vamos lá, o 9, o 12 e o 15 são os múltiplos de 3. Então, observe que apenas os números 9, 12 e 15 são múltiplos de 3, entre os 9 números, certo? Que são maiores que 6. Então, como que eu posso calcular isso? Eu tenho 3 múltiplos entre os 9 números que são maiores que 6, certo? Então, é 3 sobre 9. 1 divididos por 3, 0,333, que significa ali 33%. Nossa, bem mais fácil, não é? Então, é só você interpretar, analisar,
ver a condição para que o evento aconteça, tá bom? Então, aqui a professora vai passar uma atividade para vocês, que é a mesma ideia da urna com as estrelinhas ali. Então, a professora vai ler aí para vocês, acompanhem. Uma urna contém 15 estrelas numeradas de 1 a 15, certo? Retira-se uma estrela ao acaso e observa-se que o número é maior que 7. Qual a probabilidade desse número ser múltiplo de 4? Qual será a probabilidade? Então, tempinho aí para vocês.
Conseguiram, pessoal? Então, acompanhem com a professora. Então, o que eu quero? Certo? Um número maior, ó, sabendo que ele é maior que 7. Qual a probabilidade desses números serem múltiplo de 4? Mesma ideia do anterior. Então, aqui, observem com a professora. Olha só, múltiplos de 4. Eu tenho o 4, o 8 e o 12, tá bom? E os maiores que 7? Eu tenho lá 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, no exercício anterior, nós estávamos falando lá do múltiplo de 3, mas agora nós estamos falando do múltiplo de 4. Observe aqui os múltiplos, ó, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, né? Então, agora eu vou encontrar aqui, olha só, maiores que 7. Dentro desses números maiores que 7, que são 8, eu tenho 8 números aqui, certo? Maiores que 7. Qual deles, certo, é múltiplo de 4 também? Então, maior que 7 múltiplo de 4. Então, observe aqui. Essa interseção eu tenho 2, tenho 2 elementos, que é o 8 e o 12, tá bom? Aplicando na fórmula, eu vou só substituir lá o número de elementos da interseção divididos pelo número de elementos ali do evento B. Então, é 2 sobre 8 elementos aqui de B e o 8 que é os elementos de B e o 2 que é a interseção. Então, aqui nós utilizamos a fórmula, calculamos 1 divididos por 4, deu 0,25, que é 25%, certo? Então, nós utilizamos nesse caso aqui, certo? A fórmula, mas também podemos fazer sem fórmula, que é o que a professora explicou anteriormente, no exercício parecido. Então, fazendo sem fórmula, eu vou identificar os múltiplos, vou ver quem são os maiores que 7, né? Ó, e observe que apenas os números 8 e 12 são múltiplos de 4, certo? Entre esses 8 números aqui, que são os maiores que 7, tá bom? Então, é 2 múltiplos de 4 dentro desse evento aqui, certo? Que são os maiores que 7. Então, eu tenho lá 2 de 8. 2, eu vou simplificar aqui, né? Eu dividi por 2 aqui em cima e aqui embaixo. Tem 1/4, que é 0,25, que é 25%. Então, vocês podem fazer sem a fórmula também, tá bom? Que fica até mais tranquilo. É só olhar ali, perceber o que o exercício está pedindo, tá bom? Agora, na atividade 2, preste um pouquinho de atenção aqui. Ó, uma das letras do alfabeto é escolhida ao acaso, sabendo que ela é uma das 10 primeiras letras. Olhem lá, sabendo que ela é uma das 10 primeiras letras. Qual é a probabilidade que seja uma vogal? Então, sabendo que é uma das 10 primeiras letras, qual que é a probabilidade que ela seja vogal? Tempinho para vocês.
E aí, conseguiram identificar? Será? Aqui, ó, pessoal. Qual é a probabilidade de que seja uma vogal? Então, as vogais eu tenho ali, o A, E, I, O, U, né? Então, vamos lá para a resolução. Então, as vogais, A, E, I, O, U. Então, eu tenho 5 vogais. Mas, eu tenho que ter claro que eu vou procurar essas vogais entre as 10 primeiras letras do alfabeto. Quais são as 10 primeiras letras do alfabeto? A professora colocou aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, tá? Então, eu tenho quantas? Tenho 10, certo? Então, o nosso evento B aqui é formado por 10 elementos, que são as 10 primeiras letras do alfabeto. E as vogais aqui são 5, que é o nosso evento A. Então, qual que é a probabilidade de ser vogal, dado que essas vogais estão ali entre as 10 primeiras letras do alfabeto? Então, vamos encontrar as vogais aqui entre essas 10 primeiras letras do alfabeto. A, E e I. Tem alguma outra vogal? Não, não tem, né? Então, essa interseção é formada por 3 elementos. Quais são esses elementos? A, E, I. Resolvendo isso sem o uso da fórmula, observem com a professora 3 elementos de 10, tá? Isso equivale a 0,3, dividindo os 3 elementos ali de 10, certo? 3 divididos por 10. Que isso equivale a 30%. Então, perceberam essa ideia de resolver sem a fórmula? Aqui ficou bem claro, não ficou? Então, eu tenho lá as 10 letras do alfabeto e dentro dessas 10 letras eu vou procurar as vogais. Quem são as vogais? Eu tenho 3 vogais, que é A, E, I, tá bom? Então, com o uso da fórmula, também, quem preferir pode resolver. Então, eu quero que ela seja vogal, certo? Entre o quê? Dado que ela já vai estar entre as 10 letras, 10 primeiras letras do alfabeto. Então, utilizando essa fórmula, que é o número de elementos da interseção divididos pelo número de elementos do evento B, eu vou ter 3, que é da minha interseção, divididos por 10, que é 0,3, que é exatamente ali os 30%. É a mesma resposta, a mesma ideia. Mas percebam que você fazendo sem a fórmula fica mais fácil de vocês identificarem ali, certo? No evento, identificar certinho quais elementos, tá bom? Então, a professora vai passar um desafio para casa para vocês, tá bom? Pensando aí nessa probabilidade condicional. Um dado é lançado 2 vezes sucessivamente, sabendo-se que a soma dos pontos obtidos é menor que 5. Qual é a probabilidade de que, em ao menos um lançamento, ocorra a face 2? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês copiarem esse desafio, tá bom? Que daí na próxima aula a gente vai estar corrigindo. Mas então copiem ele, tá bom? Tempinho.
Então, ficou esse desafio para casa, tá? Caprichem para fazermos a correção na próxima aula. Nessa aula aprendemos probabilidade condicional, certo? E na próxima aula nós vamos resolver situações, problemas, tá bom? Então, até a próxima aula. Um grande abraço aí para vocês. Fiquem bem e façam o exercício, tá bom? Tchau, tchau!